Olá pessoal, Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas, falando hoje de conservação de momento linear e colisões. Esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material de apoio para que os alunos melhor compreendam o conteúdo. Faremos hoje um problema do livro do Young Friedman, do capítulo 8, problema 8.77. O problema diz o seguinte: um automóvel sedã de 1.500 kg entra em um cruzamento largo, trafegando de norte a sul, quando é atingido por um utilitário de 2.200 kg, trafegando de leste a oeste. Os dois carros se engavetam em decorrência do impacto e deslizam como se fosse um depois disso. Medições no local mostram que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus desses carros e o pavimento é 0,75 e os carros deslizam até parar em um ponto 5,39 metros a oeste e 6,43 metros a sul do ponto de impacto. Qual era a velocidade de cada carro imediatamente antes da colisão? Para exemplificar, este problema, eu mostro aqui uma figurinha onde os carros estão aqui desenhados, está aqui o cruzamento, e você pode entender o que está acontecendo. Então, basicamente, você tem esse carro que vem de norte a sul, que ele vem aqui numa dada direção e se colide com outro carro que vem de leste a oeste, tá certo? Notem o seguinte, esse problema ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte que que ocorre no momento da colisão, onde você sabe que naquele instante você pode conservar momento linear, e uma segunda parte que ocorre depois da colisão, onde os carros vão se arrastar e vão parar nesse ponto aqui, onde ele dá as coordenadas. E nesta parte você sabe que a presença de um atrito externo, representa uma força externa que não conserva momento. Então você tem que separar o seu problema em duas partes, no momento da colisão e depois da colisão, tá certo? Para que a gente resolva o problema, também é importante que a gente defina um referencial. E está aqui o meu referencial, certo? Eu adoto um referencial positivo para cima, e no caso de y, e positivo da esquerda para a direita, no caso de x. Certo, então vamos começar a resolver o problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a resolver o problema depois da colisão. Certo? Depois da colisão. Isso porque nesta etapa do problema, você sabe que momento não se conserva, então você pode usar o que a gente conhece, por exemplo, de leis de Newton e de cinemática, para pelo menos conseguir identificar qual é a velocidade do conjunto após a colisão, Porque notem o seguinte, depois da colisão, os carros saem juntos nessa direção do vetor aqui, desse vetor vermelho, dessa seta vermelha, até parar neste ponto. Então é importante que nós possamos determinar primeiro qual é a velocidade que o conjunto dos dois carros saem nessa direção, tá certo? Para isso a gente pode usar, por exemplo, o que a gente sabe de cinemática, de equação de Torricelli, Então você bota aqui v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes ΔS A. Certo? Onde esse v ao quadrado aqui ele é zero, Porque o conjunto dos dois carros vão parar depois de um dado instante, Depois de percorrer um dado espaço. Só que fica o problema, Primeiro, quem é esta aceleração, certo? E segundo, quem é este espaço ΔS? Então, vamos primeiro aqui descobrir quem é ΔS. ΔS é fácil de encontrar, porque eu posso apenas usar relações trigonométricas, certo? A saber, eu posso usar o Teorema de Pitágoras, certo? Porque ele me diz aqui que os carros andaram 5,39 metros ao longo de x e mais 6,43 metros ao longo de y. De modo que este ΔS aqui
eu consigo encontrar via Pitágoras, tá certo? E aí eu deixo para vocês mostrarem que esse valor de ΔS nada mais é do que, né, quando você faz Pitágoras, 8,39 metros, tá certo? Então, a primeira dificuldade já foi vencida. Falta agora a gente descobrir quem é essa aceleração. Então, para que nós possamos descobrir quem é essa aceleração, vale muito a pena lembrar vocês do que a gente aprendeu lá em Leis de Newton, certo? Então, imagine que esse bloquinho que eu estou desenhando seja o conjunto dos dois carros, né, que saem nessa direção após a colisão, e sei lá, eles têm aqui uma velocidade v. Então, neste plano da horizontal, só tem uma força externa atuando, e esta única força externa que atua é a força de atrito, é a FAT. Certo? De modo que, dado que a gente aprendeu lá em Leis de Newton, a gente sabe que força resultante, então, vai ser menos a FAT. Certo? Menos porque está no sentido contrário do movimento. Se eu substituir aqui força resultante igual a massa vezes a aceleração, né, e substituir a FAT igual a normal, né, onde aqui a normal também é massa vezes gravidade, né, vezes aqui o μ cinético, eu encontro que essa aceleração ela nada mais é do que menos μ vezes g. De modo que, se eu substituir este valor de aceleração nesta equação aqui de cima, então eu consigo encontrar quem é essa velocidade, certo? Então vamos voltar lá. Então o que a equação me dizia era nada mais nada menos que esse v0 ao quadrado era igual a menos 2 vezes ΔSA, só que com a substituição desses valores, né, você fica com 2 vezes ΔSG vezes μ cinético. Certo? Eu deixo para vocês mostrarem que após substituir esses valores, você encontra que essa velocidade inicial dos dois, né, juntos, né, do conjunto dos dois carros após a colisão, é de 11,1 metros por segundo. Então, nesta primeira parte do problema, o que eu fiz apenas foi resolver o que acontece depois da colisão. Então, depois da colisão, os dois carros saem juntos com a velocidade de 11,1 metros por segundo e eles vão parando devido à força de atrito, tá certo? Mas isso não é o que eu quero resolver no problema. Eu quero resolver quais são as velocidades de cada carro antes da colisão. Mas aí agora eu posso usar a conservação de momento. Tá certo? Porque naquele exato instante da colisão, eu sei que o momento se conserva, certo? Para isso, eu vou limpar isso tudo e vou começar a resolver a segunda parte do problema, que é a parte do que acontece no momento da colisão. Então, vamos lá. Nesta segunda parte, eu vou resolver o problema na colisão. Para isso, eu vou só anotar aqui alguns dados que nós já tínhamos, né? De que, por exemplo, o tanto que o carro andou, de fato, foi uma distância de 8,39 metros, né? Dado que ele tinha dado aqui os catetos para a gente, né? Que era 5,39 e 6,43. E além disso, vou anotar também a velocidade que os carros saem após a colisão, né, que a gente descobriu no caso anterior, que era de 11,1 metros por segundo. Então, após a colisão, essa é a velocidade do conjunto dos dois carros, tá certo? Que vão até parar. Então, durante a colisão, eu sei que momento se conserva. Certo? E a colisão completamente inelástica, só se conserva momento, não se conserva energia. Então, o que eu tenho que fazer aqui é basicamente escrever o momento separadamente dos dois carros. Então, por exemplo, o momento de P1, dado o meu referencial, e aqui é importante que eu leve em consideração o meu referencial, é menos M1, V1, Y chapéu. Certo? O Y chapéu porque ele está vindo de norte a sul e menos porque ele está nesse sentido contrário, tá certo? E a mesma coisa para o P2, tá certo? P2 quem é? É menos M2, V2, X chapéu. A mesma história, ele está voltando ao longo de X dado o meu referencial, por isso menos X chapéu.
E eu sei que a soma desses dois, certo? P1 mais P2 me dá o momento total. P1 mais P2 me descreve esse momento total. Notem o seguinte, que esse momento ele vai se conservar antes e depois da colisão, certo? Então eu posso muito bem escrever esta soma como sendo a parte aqui no início, certo? No instante ligeiramente antes da colisão, e eu posso escrever o momento total como sendo mzão, onde mzão é a massa dos dois juntos, vezes vzão, onde é a velocidade que eles adquirem, aqui após a colisão, certo? Ao final da colisão. Só que notem o seguinte, eu posso igualar essas duas grandezas, momento antes e momento depois, tá certo? Porque o momento vai se conservar na colisão. De modo que se eu escrever o momento antes, né, vai ser a soma desses dois momentos antes, né, M2, V2, X chapéu, menos M1, V1, Y chapéu, Isso daqui é igual a mzão, vzão, aqui vetor velocidade, né? Só que esse vetor velocidade é aquela velocidade depois da colisão, que a gente fez o cálculo antes, né? Que tem uma direção que está mostrada aqui na figura, nesse vetorzinho vermelho. Essa é a direção do vetor velocidade. Mas para a gente prosseguir nossa conta, a gente tem que decompor essa velocidade aqui ao longo de x e tem que decompor essa velocidade ao longo de y. Vy aqui, certo? De modo que, por exemplo, eu sei que Vx vai ser esse V0, né? Vai ser esse V vezes um cosseno de um ângulo θ, né? Onde esse θ é esse ângulo aqui. E o Vy vai ser o V vezes o seno desse ângulo θ. Só que a gente conhece quem são esses catetos, tá certo? Então, e conheço inclusive quem é a hipotenusa, de modo que eu consigo calcular quem é seno e quem é cosseno de θ aqui nesse caso. Certo? Eu deixo para vocês mostrarem que o cosseno desse θ é aproximadamente aqui 0,642, enquanto o seno deste ângulo θ é aproximadamente 0,766, certo? E aí, de modo que se você substituir aquela velocidade de 11,1 metros por segundo e esses dois valores de seno e de cosseno nestas duas equações, vocês vão encontrar que esse Vx, né, essa velocidade, essa componente da velocidade ao longo final, né, ao longo de x, vai ser 7,13, né? Isso aqui é o módulo dela, na verdade. E o Vy é igual a 8,50 metros por segundo. Tá certo? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero escrever agora quem é o lado esquerdo dessa equação, o lado direito dessa equação, quer dizer. Então, vamos continuar nela. Então, do lado aqui da esquerda, eu continuo com menos M2, V2, X chapéu, menos M1, V1, Y chapéu, enquanto do lado da direita eu fico aqui com a massa total, certo? Mzão, que é M1 mais M2, e agora eu vou substituir esse vetor velocidade, certo? Nota que aqui essa conta que eu fiz antes era uma conta para os módulos, mas esse vetor velocidade ele está indo na direção oposta, tanto de x quanto de y, então ele é negativo, tá certo? Então ele vai ser aqui, quando eu escrever ele, menos 7,13x chapéu, menos 8,5y chapéu. Tá certo? Então, agora eu posso igualar componente a componente. Tudo bem? Eu posso igualar x com x, y com y, de modo que eu consigo agora resolver quem é meu problema. Então, por exemplo, se eu igualar aqui a parte do x apenas, eu encontro que M2V2 é igual a 7,13 mzão, certo? Onde mzão é a soma das duas massas, tá certo? Só para lembrar vocês. Então, eu posso aqui isolar quem é V2
e aí eu encontro que esse valor de V2, eu deixo para vocês mostrarem, isso é igual a, aqui o módulo de V2 no caso, né? É igual a 12 metros por segundo, certo? Eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento para o caso da segunda componente, da componente do Y, que é a componente que envolve o V1. Então, nesta segunda componente, o que eu encontro é que M1, V1 é igual a Mzão vezes 8,50. Então, quando eu passo aqui o M1 dividindo, eu encontro aqui que o valor e substituo os valores de massa, eu encontro que esse V1 é aproximadamente aqui 21 metros por segundo. Tá certo? De modo que eu consegui resolver o problema levando em consideração apenas conservação de momento nesta segunda parte, né? Ou seja, durante a colisão, e depois da colisão usando o que a gente já conhecia de leis de Newton e de cinemática. Tá certo? Então essas são as duas velocidades, lembrando que isso aqui são os módulos delas, né? Na verdade elas estão indo nas direções opostas do referencial. E eu espero que vocês tenham compreendido o problema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.